Fala galera, tudo certo? Tudo certo? Vamos galera para mais uma aula de ferramentas de política monetária. Na última aula eu fiz uma promessa, né? Eu falei que quem entendeu o redesconto vai entender compulsório. Será que era verdade? Vamos ver então. O compulsório talvez seja das quatro ferramentas, né? A gente já viu duas, está vendo a terceira. Talvez seja a ferramenta mais híbrida que tem ou com mais funções que tem. Porque o depósito compulsório ou recolhimento compulsório, ele funciona tanto para controle da inflação, mas ele também é um instrumento que tem o objetivo de garantir a segurança do sistema financeiro. Então, o depósito compulsório ou recolhimento compulsório, tá? Que as duas coisas estão certas. Ele vai ser uma ferramenta que o Banco Central utiliza para controle de inflação, mas ele também tem esse viés de garantir a segurança do sistema financeiro. O que é esse depósito compulsório? O que é compulsório primeiro? Compulsório é igual quando você era criança, né? Você estava na rua aprontando, correndo, tua mãe gritava para você: Fulano, já para casa. Era algo compulsório, né? Se não fosse, você ia tomar uma pancada. É quase isso. Compulsório é um depósito que os bancos fazem junto ao Banco Central de forma compulsória, de forma obrigatória. Então, o que que acontece? O Banco Central chega, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui no Banco B. Ok? A gente tem aqui o Banco B. Tá longe da minha cara, dá para continuar escrevendo. Banco B. Vamos subir que o Banco B tem 100 milhões de caixa. Então, o Banco B terminou o dia e tem 100 milhões de caixa. Só que aí o Banco Central, ele foi e instituiu um depósito compulsório de 50%. O que que isso vai significar? É mais ou menos assim. Olha, Banco B, para garantir que você sempre vai ter dinheiro, você vai ter que guardar aqui comigo 50% do teu saldo. E aí o que que vai acontecer? Desses 100 milhões, o Banco B vai ter que sempre deixar 50 milhões lá no Banco Central, tá? Ele não dá esse dinheiro para o Banco Central, não, não é isso. Esse dinheiro é do Banco B, mas fica depositado numa conta do Banco Central sem esse banco poder movimentar. Por que que isso ajuda a garantir a segurança do sistema financeiro? Porque ajuda a garantir que os bancos sempre vão ter um dinheiro guardado, diminuindo assim o risco de liquidação, de não ter realmente dinheiro. Só que o que, que isso afeta o Banco B? Bem, se o Banco B desses 100 milhões deixou 50 lá no Bacen, ele sobrou, né, ele ficou com 50 para ele emprestar. Para ele emprestar. Ele não vai poder emprestar todo o dinheiro que ele tem, porque ele tem que deixar uma parte lá no Banco Central. Só que imagina que o Banco Central vira de um dia para o outro e fala: olha, irmão, não é mais 50%, agora é 70%. O que que vai acontecer? Vai passar a ter 70 milhões aqui e aqui vai passar a ter 30 milhões. Então, quando o Banco Central aumenta a alíquota do depósito compulsório, os bancos ficam com menos dinheiro para emprestar. Mas vamos supor que acontece o contrário, né? Que cai aqui para 30%. O que que vai acontecer? Vai passar a ter 30 milhões aqui, vai passar a ter 70 milhões aqui. Então, se o Banco Central diminui o percentual do compulsório, os bancos ficam com mais dinheiro. E aí você já deve ter entendido aonde eu quero chegar. Vamos lá, política expansionista. Política expansionista é quando eu quero colocar mais dinheiro no mercado. Qual é o efeito positivo? Qual é o efeito positivo? A tendência de ampliação do PIB. Qual é o efeito negativo? Tendência de aumento da inflação. Mas vamos lá. Em um momento de política expansionista,
o Banco Central buscará fazer o quê? Reduzir a taxa do compulsório, exatamente pelo que a gente viu no slide anterior. Se eu reduzo o compulsório, sobra mais dinheiro para o banco, sobrando mais dinheiro para o banco tem mais recurso para emprestar. O que que eu fiz? Eu aumentei a liquidez do mercado. Se eu aumento a liquidez do mercado, eu aqueço a economia, mas eu aumento a inflação. Mesma lógica da taxa de juros, mesma lógica do redesconto. Mas se eu quero reduzir a inflação, eu vou ter uma política contracionista, que eu quero menos dinheiro na economia, como efeito negativo, a gente vai enxergar um decréscimo no PIB, mas como efeito positivo, vai ter um decréscimo da inflação. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu, como Banco Central, eu aumento a taxa do depósito compulsório, do recolhimento compulsório. Os bancos terão menos recursos para emprestar. Eu vou ter uma redução da liquidez do mercado. Simples assim. Perceba, a gente sempre vai estar falando qualquer uma das ferramentas de aumentar ou reduzir a liquidez. E assim a gente fecha essas 3 ferramentas que tem mais ou menos a mesma lógica, e na próxima aula a gente vai falar sobre Open Market. Open Marketing é a compra e venda de títulos públicos por parte do Banco Central. Eu deixei essa ferramenta por último porque talvez ela seja um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas a gente viu que até agora a lógica é essa e vai permanecer. Banco Central influencia na economia fazendo controle de liquidez, ou fazendo algo para colocar mais dinheiro, ou fazendo algo para colocar menos dinheiro. Você entendendo isso e tendo visto a nossa primeira aula de introdução à política monetária, não tem como você errar a questão de macroeconomia, de política monetária, beleza? E se ficar alguma dúvida, Brian, mesmo assim, fiquei com alguma dúvida, não tenha vergonha, a parte dos comentários, ela está aqui para isso. Coloca o comentário, até porque vocês comentando a questão de dúvidas, fica muito mais fácil para no futuro, quando eu for fazer uma revisão, eu ter base de fazer uma revisão e pontuar essas dúvidas que vocês tiveram. Então isso me auxilia como professor a saber aonde eu preciso corrigir, né, certos pontos de didática, e também isso auxilia porque para vocês vão ter um conteúdo mais assertivo para tirar dúvida. Então, não fique com nenhum tipo de restrição de colocar comentário. Por mais que você fale, pô, o Brian tá falando que é muito fácil, eu vou colocar dúvida. É muito fácil, mas não é só porque é muito fácil que não vai ter dúvida. Pode colocar aqui, a porta está aberta. A gente aqui trabalha como uma comunidade muito unida. Eu percebo muito isso. Por muitas vezes um aluno coloca ali uma pergunta e um outro já responde. Então, a casa está aberta, todo mundo junto com o mesmo objetivo. Fique à vontade para colocar também algum comentário se você enxergar que tem alguma informação que pode engrandecer a aula. Fique à vontade. Forte abraço, bons estudos. E na próxima aula a gente fala de Open Market e fecha essa parte das ferramentas.